Desde os primórdios da humanidade, histórias sobre criaturas colossais e aterrorizantes fascinam e assombram a imaginação humana. Entre elas, poucas são tão misteriosas e intrigantes quanto o Leviatã. Um ser mencionado em textos antigos, descrito como uma criatura gigantesca que habita as profundezas do oceano, cercado por um simbolismo que oscila entre o caos absoluto e a ordem divina. Mas o que realmente sabemos sobre essa entidade? Seria ele apenas um monstro apocalíptico destinado à destruição ou um guardião cósmico de forças que nem sequer compreendemos? Ao longo dos séculos, diferentes culturas e tradições atribuíram significados diversos ao Leviatã, moldando sua imagem de acordo com seus próprios medos e crenças. Olá! Meu nome é Andrei, e hoje, vamos explorar a evolução desse mito, entender suas interpretações teológicas, filosóficas e psicológicas, e revelar o que essa figura representa para nós, seres humanos, que constantemente oscilamos entre a busca pela ordem e o medo do caos. O Leviatã é um dos seres mais enigmáticos da tradição hebraica. Sua primeira menção aparece nas escrituras do Antigo Testamento, mais especificamente no livro de Jó, onde é descrito como um monstro marinho de força incomparável, uma fera que nenhum homem pode subjugar. Nos Salmos e em Isaías, ele também surge como um símbolo do caos primordial, uma força que apenas Deus pode controlar ou destruir. A própria etimologia do nome Leviatã carrega um peso significativo. Derivado do hebraico Livian, que significa aquele que se contorce ou serpente enroscada. Esse nome já sugere a associação com criaturas serpentinas, algo que encontramos em diversas culturas ao longo da história. O conceito do Leviatã era mais do que apenas uma besta física. Ele representava o poder selvagem e indomável dos mares, uma metáfora para as forças caóticas que precisavam ser contidas para que a ordem divina prevalecesse. Com o passar dos séculos, o cristianismo absorveu e reinterpretou a figura do Leviatã, alinhando-a com conceitos apocalípticos. Para a tradição cristã medieval, o Leviatã não era apenas uma criatura assustadora das profundezas, mas uma manifestação do próprio mal, uma entidade ligada a Satanás e ao fim dos tempos. No livro do Apocalipse, embora o nome Leviatã não seja mencionado diretamente, há referências a um grande dragão que muitos teólogos associam a ele. Esse ser, que desafia a ordem divina e precisa ser destruído no final dos tempos, reforça a ideia do Leviatã como um inimigo a ser combatido. Essa interpretação ressoou ao longo da Idade Média e moldou a forma como a cultura ocidental percebe o monstro até hoje, uma criatura demoníaca que simboliza o pecado, o orgulho e a destruição. Mas essa visão cristã do Leviatã não é a única existente. Se olharmos para outras culturas, veremos que a ideia de uma criatura colossal que personifica forças cósmicas está longe de ser exclusiva da tradição hebraica. No mundo nórdico, temos Jormungandr, a gigantesca serpente marinha que circunda Midgard e cujo despertar está diretamente ligado ao Ragnarok, o fim do mundo na mitologia escandinava. Já na antiga Mesopotâmia, encontramos Tiamat, uma deusa dragão do caos primordial que precisou ser destruída pelo deus Marduk para que o cosmos fosse organizado. Até mesmo as lendas chinesas, onde os dragões são frequentemente vistos como entidades poderosas, mas não necessariamente malignas, dialogam com essa ideia de seres que representam tanto o caos quanto a ordem. Essas semelhanças levantam uma questão intrigante. Por que diversas civilizações, sem contato direto entre si, criaram mitos tão parecidos? Talvez isso revele mais sobre nós, humanos, do que sobre os próprios mitos. No século XVII, o filósofo inglês Thomas Hobbes trouxe uma abordagem completamente diferente para o Leviatã, tirando do campo religioso e mitológico para transformá-lo em uma metáfora política. Em sua obra Leviatã, publicada em 1651, Hobbes argumenta que a humanidade, sem uma autoridade forte, cairia inevitavelmente no caos e na anarquia. Para ele, o Estado deveria funcionar como um Leviatã, um ser todo-poderoso que mantém a ordem e impede que os homens se destruam mutuamente. Essa interpretação política transformou o Leviatã em um símbolo do poder absoluto do governo e do contrato social, um conceito que até hoje influencia debates sobre política e controle social. O mais curioso é que, assim como o monstro bíblico, o Leviatã de Hobbes também representa tanto a proteção quanto o medo. É um guardião que pode garantir a estabilidade, mas também um ser opressor caso seu poder não tenha limites. Mas o que tudo isso nos diz sobre a forma como pensamos? A resposta pode estar na psicologia do medo. A humanidade sempre teve uma relação ambígua com o desconhecido.
Desde tempos imemoriais, tememos aquilo que não conseguimos compreender ou controlar. O oceano profundo, por exemplo, sempre foi um símbolo do mistério, do perigo e da imprevisibilidade, e nada mais natural do que imaginar que algo gigantesco e poderoso habite essas águas. Essa tendência psicológica não é um acaso. Carl Jung, o renomado psicólogo suíço, propôs que certos arquétipos, padrões universais de símbolos e histórias, estão profundamente enraizados no inconsciente coletivo da humanidade. O Leviatã pode ser um desses arquétipos, uma representação do medo do caos, da destruição e da insignificância humana diante das forças da natureza. E essa ideia não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, ela se reinventou e continua viva na cultura popular. O Leviatã, ou criaturas inspiradas nele, aparecem em inúmeros filmes, séries, jogos e livros. Em Supernatural, por exemplo, os Leviatãs são entidades demoníacas praticamente indestrutíveis. Em Piratas do Caribe, o Kraken, uma fera colossal das profundezas, cumpre um papel muito semelhante ao do Leviatã bíblico. Jogos como Dark Souls e The Witcher também utilizam variações dessa criatura como inimigos poderosos e simbólicos. Essas representações mostram como, mesmo séculos depois, ainda usamos o Leviatã como uma metáfora para os nossos medos mais profundos. Mas e se o Leviatã representasse algo ainda mais profundo do que apenas medo ou poder? O que ele pode nos dizer sobre os próprios dilemas existenciais que enfrentamos todos os dias? A verdade é que a figura do Leviatã reflete a eterna luta entre o controle e o caos, entre o bem e o mal, e mais importante, a nossa incapacidade de entender tudo o que está além da nossa razão. O monstro, portanto, não é apenas um inimigo a ser derrotado. Ele é um espelho das forças invisíveis que governam nossas vidas e do poder que essas forças têm sobre nossa psique. Isso nos leva a uma reflexão crucial. O Leviatã é uma representação do nosso medo do que não podemos controlar ou entender, ou ele é simplesmente uma figura mítica que ajudou a moldar nossa visão do mundo. À medida que nos aprofundamos na mitologia e nos simbolismos que cercam o Leviatã, vemos que ele desempenha um papel importante não apenas na religião e na filosofia, mas também na psicologia humana. Podemos olhar para ele como uma metáfora de nossas próprias lutas internas, de como lidamos com as adversidades da vida e os desafios que surgem em nosso caminho. Assim, o Leviatã não é apenas um monstro que habita os mares ou as páginas da Bíblia, mas uma força interna que todos enfrentamos, o caos dentro de nós, sempre em busca de ordem e equilíbrio. Como vimos, o Leviatã tem muitas facetas e pode ser interpretado de diversas maneiras. Mas o mais interessante é que a forma como ele é visto pode nos ajudar a compreender melhor a natureza humana. Será que, no fundo, estamos todos tentando controlar o nosso próprio Leviatã interno? Nossa luta não seria, em última instância, contra o monstro, mas contra o caos e a incerteza que ele representa em nossas vidas? A resposta pode não ser clara, mas o que sabemos é que o Leviatã, seja na Bíblia, na filosofia ou na cultura pop, continua sendo um símbolo poderoso e relevante. E agora, eu quero saber sua opinião. Qual interpretação do Leviatã mais faz sentido para você? Ele é apenas um monstro a ser destruído ou há algo mais profundo nessa figura? Deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo com alguém que também se interesse por mistérios e mitologia. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Nos vemos na próxima revelação.